Fala aí pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do nosso curso de Computação Numérica. Hoje daremos continuidade ao estudo dos métodos exatos para a resolução de sistemas de equações lineares. Na aula passada nós estudamos a resolução de sistemas usando o método da eliminação de Gauss. Hoje nós trabalharemos a resolução desses sistemas usando decomposição LU da matriz dos coeficientes. Bem, e qual a motivação para estudar o método LU? A motivação vem de uma limitação do método da eliminação de Gauss. Para entender essa limitação, suponha um sistema físico que eu desejo estudar. Bem, para estudar esse sistema físico, eu tenho entradas. Eu insiro entradas nesse sistema para obter uma resposta, ou seja, uma saída. Se fosse um sistema hidráulico, por exemplo, o sistema em si seriam as tubulações, as conexões, derivações, etc. A entrada seria o fluxo de água a uma determinada pressão e a saída seriam as pressões em cada nó do sistema, por exemplo. Já no sistema elétrico, um sistema resistivo como esse, o sistema em si são os resistores, tá? Os diversos resistores. As entradas são as fontes de tensão e as correntes, e no caso aqui 1, 2 e 3, são as saídas do sistema. Ou seja, para cada tensão que eu coloco aqui no sistema, eu tenho uma corrente diferente circulando. Tá? Então, modelando esse sistema físico, nós chegamos ao seguinte sistema de equações para determinar as correntes I1, I2 e 3. Essa aqui é a minha matriz dos coeficientes, ou seja, é a matriz que define o sistema. Então, o sistema é fixo, é o sistema formado pelos resistores dispostos assim como estão. Aqui tenho a saída do meu sistema, ou seja, as correntes de malha, e aqui a entrada, que são as fontes de tensão do meu sistema. Então, o sistema RI igual a V. Então, se eu desejar calcular a saída do meu sistema para uma determinada entrada, ou seja, para um determinado conjunto de tensões, aqui no caso 4 volts e 10 volts, o que é que eu tenho que fazer pelo método da eliminação de Gauss? Eu tenho que montar uma matriz estendida para esse sistema, ou seja, uma matriz RV, tá? Fazer as operações elementares, ou seja, escalonar essa matriz estendida RV, para assim determinar a saída I do meu sistema, ok? Agora, imagine se eu mudar as entradas, né? Se eu quiser fazer uma simulação desse sistema para diversos valores das tensões. Então, a matriz que representa o sistema, a matriz R, ela não muda. O que vai ser alterado é a matriz V, que determina as entradas do sistema, ou seja, as tensões das diversas fontes. Mesmo eu alterando somente a matriz V e conservando a matriz R, eu vou ter que fazer o processo de eliminação de Gauss em toda a matriz estendida RV. Mesmo conservando a matriz R e mudando apenas esse vetor coluna aqui, que é o vetor das entradas. Tá? Então, para cada valor de V, eu tenho que refazer todo o processo de escalonamento na matriz estendida. E isso não é desejável, já que a matriz R, que é a grande parte, que é a maior parte da matriz estendida, ela permanece fixa. Então, o método LU, ele permite que você resolva várias vezes um sistema de equações onde você só muda as entradas do sistema, ou seja, a matriz V, sem necessariamente ter que refazer todo o processo de escalonamento aqui da matriz estendida. Okay? Então, esse é o método LU que estudaremos nesta aula. Bem, o que vem a ser decomposição LU? Então, nós iremos ver um teorema mais à frente que diz que, sob determinadas condições, uma matriz quadrada A ela pode ser escrita como produto de duas matrizes. Uma matriz L, que é uma matriz triangular inferior, e uma matriz U, que é uma matriz triangular superior
que tem essas características. A matriz L, tá? Novamente, ela possui a diagonal principal formada por uns. Tem outras formas de fazer decomposição LU. Tá? Na verdade, a outra forma é que a matriz U ela tem na diagonal principal elementos iguais a 1. Tá? E a matriz L é elemento genérico. Mas nós iremos trabalhar com essa forma de decomposição LU. Okay? Então, pessoal, como é que podemos usar a decomposição LU da matriz dos coeficientes para resolver um sistema de equações lineares? Então, aqui está um exemplo, o exemplo do nosso circuito. Tá? Então, eu escrevi o circuito aqui, a equação do circuito RI igual a V, só que ao invés de escrever a matriz R, eu escrevi a decomposição LU da matriz R. Então, eu tenho o sistema LUI igual a V. Tá? Observem que essa matriz U é uma matriz 3 por 3, enquanto que essa matriz I é uma matriz 3 por 1. Então, essa multiplicação dessas duas matrizes é uma multiplicação consistente, tá? E o resultado é uma matriz 3 por 1, ou seja, é uma matriz coluna. Então, tudo que eu vou fazer agora é definir uma variável auxiliar y, tá? Uma variável auxiliar y, que é um vetor coluna, e eu vou definir o i igual a y, ou seja, eu vou escrever aqui a matriz U, certo? Aqui eu vou repetir a matriz I1, I2, I3, e eu vou chamar isso de um vetor coluna y, y1, y2 e y3. Tá? Eu não vou me preocupar com essa multiplicação agora, até porque eu vou obter termos genéricos aqui da multiplicação dessas duas matrizes, que os termos vão ficar em função de I1, I2 e 3. Né? Por exemplo, o primeiro elemento do produto da matriz vai ser 8, I1 menos 4, I2 menos 2 e 3. Eu não vou me preocupar com isso agora. Simplesmente eu vou definir o I igual a Y. Tá aqui, o I igual a Y. Ok? Então, lembrando que o objetivo final é obter os valores de I1, I2 e 3. Só que, num passo intermediário, a gente vai obter esses valores de Y1, Y2 e Y3. Ok? Então, veja, fazendo essa definição, o I igual a Y, certo? Nós temos o quê? Isso aqui tudo, certo? Isso aqui tudo vai ser inicialmente y, tá? Então, como é que eu reescrevo o meu sistema inicial? Vai ser L y igual a V, tá? Então tá aqui escrito L y igual a V. Ora, esse sistema L y igual a V é um sistema que nós já estudamos anteriormente. Né? Ele é um sistema triangular inferior, cujo algoritmo para resolvê-lo nós já estudamos em sala de aula. Okay? Então, facilmente aqui nós encontramos um vetor y, solução desse sistema intermediário, digamos assim. Então, fazendo as contas rapidamente, nós temos que y1 vai ser igual a 10, y2 vai ser igual a 5 e y3 vai ser igual a 67 dividido por 8. Ok? Só lembrando que a gente tinha definido aqui y como sendo igual a u, tá? Vezes i. Tá? Então, u vezes i nós definimos como sendo igual a y, que nós já calculamos. Certo? Então, está aqui o que definimos antes, tá? U i igual a y, sendo que nós já determinamos y resolvendo o sistema triangular inferior. Bem, e o que nós ficamos agora, tá, foi com o sistema triangular superior, o sistema UI igual a Y, certo? Nós podemos verificar agora que resolvendo esse sistema triangular superior, nós por fim determinaremos as correntes I1, I2 e 3. Então, resolvendo esse sistema, tá, facilmente, com o algoritmo que nós estudamos nas aulas anteriores,
nós finalmente encontramos o valor das correntes I1, I2 e I3. Em resumo, quando eu tenho um sistema AX igual a B, tudo que eu tenho que fazer é decompor a matriz A em duas matrizes, L triangular inferior e U triangular superior, e reescrever o sistema AX igual a B como sendo LU x igual a B. Tá? Então, eu defino a minha variável y, que é uma variável intermediária, como sendo igual a ux. Tá? Então, eu vou escrever, certo? Então, eu vou escrever aqui de lado separado, eu vou escrever ux igual a y. Bem, escrevendo o x igual a y, eu volto aqui para o meu sistema inicial e escrevo Ly igual a B. Ora, L eu conheço, é a matriz triangular inferior da decomposição, e B eu conheço, é a matriz dos termos independentes do meu sistema original. Então, eu conheço L, conheço B e eu determino o meu Y, ok? Uma vez que eu determino o meu Y, resolvendo esse sistema triangular inferior, tá? O meu sistema triangular inferior, eu substituo os valores de Y nesse sistema que eu defini anteriormente, ou seja, o x igual a y. U, eu conheço, é a matriz triangular superior, resultado da decomposição LU da matriz A. Então, U eu conheço, x é o que eu quero determinar do meu sistema original, e y é a variável intermediária que eu acabei de calcular resolvendo o sistema triangular inferior. Ora, U é uma matriz triangular superior, então aqui eu tenho um sistema UX igual a Y, que é um sistema triangular superior. Certo? Então, facilmente eu resolvo o sistema UX igual a Y para determinar finalmente o valor de X. Então, em resumo, resolver um sistema qualquer de equações AX igual a B significa fazer a decomposição LU, tá? Da matriz A, e resolver dois sistemas triangulares. Inicialmente, um sistema triangular inferior e, em seguida, um sistema triangular superior. Nós já vimos como resolver um sistema de equações lineares pelo método LU. Resta agora o mais importante. Ou seja, dado uma matriz A, como é que a gente encontra as matrizes LU da decomposição? Vamos a algumas definições preliminares. A primeira delas é a própria definição da matriz dos coeficientes, ou seja, uma matriz quadrada de ordem n. Então, definimos os menores principais da matriz A como sendo n submatrizes, A1, A2, AN. Cada matriz AK, cada matriz do menor principal de A, é formada pelas K primeiras linhas da matriz A e pelas K primeiras colunas da matriz A, ok? Bem, por exemplo, suponha que eu tenha aqui uma matriz A da seguinte forma: 2, menos 1, 0, menos 14, 0 e 5, 1, 3 e 4. Então, suponha aqui a matriz A. Quem serão os menores principais de A? O menor principal, A1, vai ser o próprio elemento A1, tá? Primeira linha, primeira coluna. Então, A1 igual a 2, a matriz 1 por 1. O menor principal, A2, vai ser uma matriz 2 por 2, cujos elementos são as primeiras duas linhas da matriz A e as primeiras duas colunas, ou seja, essa submatriz 2 menos 1, 14, 0. E por fim, o terceiro menor principal será formado pelas três primeiras linhas da matriz A e três primeiras colunas. Ou seja, o menor principal A3 será a própria matriz A. Dado que nós conhecemos os menores principais da matriz A,
o teorema LU diz o seguinte, que a matriz A ela possui decomposição LU, onde L é uma matriz triangular inferior com os elementos da diagonal principal iguais a 1, e a matriz U é uma matriz triangular superior, né? Então A possui decomposição LU se somente se o determinante dos menores principais a k for diferente de zero para k igual a 1, 2 até n-1. Então, se isso acontecer, se essa condição for satisfeita, certo? A matriz possui uma decomposição A igual a LU, que é única. Além disso, uma vez calculada a decomposição LU, o determinante da matriz A será dado pelo produto dos elementos da diagonal principal da matriz U. É uma consequência da decomposição LU. Existem basicamente dois métodos para encontrar as matrizes LU da decomposição. O primeiro método é pela substituição direta. Então, como é que funciona esse método? Dado que eu tenho uma matriz A, né, vamos escrever aqui uma matriz A qualquer, 1, 0, 3, 4, 3, 2, menos 1, 0 e 5. O método da substituição direta consiste em escrever de forma genérica as matrizes L e U. Ok? Então, a matriz L vai ser da forma L2, 1, 1, 0, L3, 1. Eu vou escrever de forma genérica os elementos da matriz L, L3, 2 e 1. Veja que os elementos da diagonal principal de L, eles são iguais a 1. A matriz L vezes a matriz U. Como é que eu escrevo de forma genérica os elementos da matriz 1? U11, U12, U13. 0, abaixo da diagonal principal, os elementos são iguais a 0. U22, U23. 0, 0, U33. Então, pelo método da substituição direta, eu escrevo a matriz A, que eu quero decompor, como sendo o produto da matriz L, escrita de forma genérica, e da matriz U. Então, eu faço as multiplicações aqui, né? A multiplicação das matrizes L vezes U, e igualo a matriz aos elementos da matriz A. Com isso, eu consigo determinar todas as incógnitas aqui, L, os elementos L e J, e os elementos U e J da matriz das matrizes L e U. Esse método nós não explicaremos aqui, mas deixaremos como sugestão de leitura no livro-texto da disciplina. Nós aprenderemos aqui nessa videoaula a calcular as matrizes L e U a partir do método da eliminação de Gauss estudado na aula passada. Ou seja, nós iremos encontrar as matrizes L e U fazendo uma pequena alteração do algoritmo da eliminação de Gauss. E como calcular as matrizes LU a partir do processo da eliminação de Gauss? A matriz U será a própria matriz A após o processo de eliminação de Gauss. Lembra que nós trabalhamos com a eliminação de Gauss parcial, que consiste em zerar os elementos abaixo da diagonal principal. Ou seja, o resultado do processo será uma matriz triangular superior. A matriz U da decomposição LU será justamente essa matriz obtida ao final do processo de eliminação de Gauss, parcial, ou seja, essa matriz triangular superior. Já a matriz triangular inferior L, ela terá como elementos L e J os fatores usados para zerar o elemento da linha I abaixo do pivô da coluna J. Ou seja, todos aqueles fatores que nós calculamos na aula anterior para possibilitar zerar os elementos abaixo do pivô, esses fatores serão os elementos L e J da matriz triangular inferior L. Bem, vamos fazer um exemplo. Tome a matriz R, que é a matriz do circuito elétrico estudado nessa aula. Primeira coisa a fazer é escrever aqui o protótipo da matriz, que será a nossa matriz L. Então, ela será uma matriz da forma 1, 0, 0,
Aqui eu vou deixar o espaço para o fator 2, 1. Vou escrever o 1 da diagonal principal e o 0. Vou deixar o espaço aqui do fator 3, 1, do fator 3, 2 e vou escrever o elemento L33 da diagonal principal, esse elemento que é igual a 0. Então, para essa matriz A 3 por 3, eu tenho 3 fatores aqui a determinar. 3 elementos a determinar da matriz L. A matriz U será a matriz A após o processo de eliminação de Gauss, que nós já sabemos como fazer. Então, nós começamos definindo o primeiro fator, que é para o 8 vai ser o primeiro pivô. E nós definimos o fator F2, 1, para zerar esse elemento aqui abaixo do pivô. Nós definimos o fator F2, 1 como sendo igual a menos 4 sobre 8. Ou seja, A21 dividido pelo pivô 8. Ou seja, o F21 é igual a meio, menos meio. Okay? Vou separar aqui a matriz L. Bem, e como fazemos agora para zerar o elemento abaixo do 8, que no caso aqui é o menos 4? Então, a linha 2 vai ser substituída pela linha 2 menos o fator 2, 1 vezes a linha 1. Então, fazendo essa operação, vocês podem conferir, nós ficaremos com a seguinte matriz: 8 menos 4 menos 2, 0, 8 menos 3, menos 2, menos 2 e 10. Ok. Então, veja que esse fator 2, 1 aqui vai ser o elemento L21 da matriz L, ou seja, aqui escrevemos diretamente menos 0,5. O próprio fator F21 vai ser o elemento L21 da matriz triangular inferior L. Tá bem? Bem, o próximo passo é zerar esse elemento aqui da matriz A. Para isso, nós definiremos um fator L31, linha 3, coluna 1, então F31 vai ser igual ao quê? A menos 2 dividido pelo pivô. Então, menos 2 sobre 8, que vai ser igual a menos 0,25. Então, o fator 31 vai ser o elemento L31 da matriz L, ou seja, menos 0,25. Fazemos o processo de eliminação de Gauss agora. A linha 3 será substituída pela linha 3 menos o fator F31 vezes a linha 1. Vocês podem conferir em casa, no trabalho, no ônibus, não importa, né? Então, a matriz A, certo? Ela se tornará 8 menos 4 e 2, 0, 8 menos 3 e 0 menos 3, 9,5. Ok, para terminar, nós passaremos agora para a segunda coluna e o nosso intuito é zerar esse elemento aqui, o elemento A32. Então, para isso, nós definimos um fator F32 como sendo igual a menos 3 dividido pelo pivô 8. Então, menos 3 sobre 8. O valor do fator F32 vai ser exatamente igual, né, ao elemento L32 da matriz triangular inferior L. Tá? Então, escrevemos diretamente aqui menos 3 oitavos. Ok? Veja que aqui nós já completamos, nós já encontramos a matriz L. E o que falta é determinar a matriz U. Para determinar a matriz U, nós faremos o processo de eliminação aqui na terceira linha da matriz. Então, a linha 3 vai ser quem? Vai ser a linha 3 menos o F32 vezes a linha 2. Então, reescrevendo a matriz agora, nós temos 8 menos 4, 2, 0, 8 menos 3, 0, 0 e por fim 67 sobre 8. Ok, pessoal? Então,
A matriz L eu já obtive através do cálculo dos fatores F21, F31 e F32. E a matriz U vai ser a própria matriz A após a eliminação parcial de Gauss. Ou seja, essa aqui vai ser a nossa matriz U. Vocês podem comparar essas duas matrizes com aquelas que nós mostramos no início dessa videoaula. Bom, o algoritmo da decomposição LU é semelhante ao algoritmo da eliminação de Gauss. Então aqui nós temos o cálculo nós temos a atribuição do pivô e o cálculo do fator. Então é feita aqui a eliminação, né, do elemento abaixo do pivô da linha J, do elemento I, da linha I abaixo do pivô da coluna J, e automaticamente nós atribuímos ao elemento L e J da matriz L o valor do nosso fator, calculado nesta linha. Ok? Bem, um passo anterior, um passo primeiro ao iniciar a função decomposição LU, é fazer o protótipo da nossa matriz L. Tá? Então, nós começamos a matriz L como sendo a matriz identidade de ordem N. Ok? No Scilab, a função para implementar a matriz identidade de ordem N é a função I. Certo? Então, I, N por N, vai retornar a matriz identidade de ordem N. Ora, essa matriz identidade, ela tem, evidentemente, os elementos acima da diagonal principal e abaixo também iguais a zero. E tudo que a gente tem que fazer é redefinir os elementos abaixo da diagonal principal. Ora, os elementos abaixo da diagonal principal são os elementos L e J, que são os fatores F e J da nossa eliminação de Gauss. Ou seja, ao final do processo, a gente vai ter a matriz L, que nós alteramos aqui inserindo os fatores, e a matriz A, que é a matriz inicial, a matriz A, após o processo de eliminação de Gauss. Então, essa aqui vai ser a matriz L e essa aqui vai ser a matriz U, que são as matrizes que eu vou ter que retornar, né, no meu algoritmo da decomposição LU. Então, vamos ao Scilab modificar o algoritmo que escrevemos na aula anterior, o algoritmo da eliminação de Gauss, adaptá-lo para que implemente o algoritmo da decomposição LU. Para isso, nós vamos resolver, tá, ao final da implementação do algoritmo LU, nós vamos resolver esse sistema utilizando o método LU no Scilab. Então, vamos ao Scilab, galera. Ok, pessoal, já estamos aqui no Scilab com o algoritmo escrito na aula anterior, o algoritmo da eliminação de Gauss. Então, só relembrando, esse algoritmo ele recebe as matrizes A e B de um sistema de equações qualquer, N por N, e vai retornar as matrizes de um sistema equivalente triangular superior. Ou seja, ele vai retornar as matrizes A e B de um sistema que possui a mesma solução do sistema original AX igual a B. Só relembrando como funciona esse algoritmo, inicialmente ele usa a função ZAIS para pegar a ordem do sistema de equações, ou seja, a ordem da matriz A. Em seguida, ele varre a matriz A pelas colunas, começando da coluna 1 até a coluna N-1. Bom, para cada coluna, ele vai zerar os elementos abaixo do pivô. Inicialmente, ele define o pivô como sendo o elemento AJJ e faz um laço da linha seguinte à linha do pivô, ou seja, da linha IJ mais 1, até a última linha da matriz, ou seja, até a linha N. Ele faz esse laço e aí o objetivo é zerar o elemento que está na linha I abaixo da linha do pivô. Ele calcula o fator, esse fator que é tão importante no algoritmo da decomposição LU. Quem será o fator? Será o elemento AIJ dividido pelo pivô. Em seguida, ele zera o elemento abaixo do pivô da coluna J, que está na linha I, certo? E em seguida faz a alteração também no valor do vetor B.
okay? No valor do elemento BI1, no caso aqui o vetor BI, no caso aqui o elemento BI, já que o vetor é um vetor coluna, ele faz também, ele multiplica o elemento BJ pelo fator e em seguida faz a operação BI menos fator vezes BJ. Ok. Então, nós iremos modificar esse algoritmo para que ele implemente a decomposição LU. A primeira coisa é renomear o algoritmo Gauss. Então, esse algoritmo ele vai fazer a decomposição, não a eliminação. Então, a decomposição LU. Na decomposição LU, nós entraremos com a matriz A, será a nossa entrada, e a nossa saída serão as matrizes L e U, da decomposição. Okay. Feito isso, nós iremos obter normalmente a ordem da matriz A, colocando esse valor em N, lembrando aqui que como a matriz A é quadrada, N vai ser igual a C, ok? E nós definiremos o protótipo, digamos assim, da matriz L. Então, a matriz L será inicialmente a matriz identidade de ordem N. Então, I, N, N. Então, nesse ponto aqui, a matriz L será a matriz identidade, ou seja, todos os elementos da diagonal principal serão iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a 0. O que nós iremos modificar da matriz L nesse algoritmo são os elementos abaixo da diagonal principal. Ok? Bom, aqui inicia-se o algoritmo propriamente da eliminação de Gauss, o pivô é calculado, em seguida, para cada linha abaixo da linha do pivô, o fator ele é calculado, o elemento é zerado através das operações elementares, a matriz B eu não vou trabalhar nesse algoritmo, ao invés disso, a gente vai definir agora o elemento L e J da matriz L. Então, L e J será igual ao fator F e J, que nesse caso aqui estará na variável fator. Ok, então tudo que nós devemos fazer de modificação no algoritmo da eliminação de Gauss para implementar a decomposição LU é isto. Tá? Ou seja, resumindo, nós definimos o protótipo da matriz L, a eliminação é feita normalmente na matriz A, e tudo que eu tenho que fazer é definir o elemento L e J da matriz L como sendo o fator utilizado para zerar esse elemento abaixo do pivô da coluna J. Ok? Então, como o nosso algoritmo ele retorna as matrizes L e U, tudo o que temos que fazer aqui antes de fechar a função é definir quem é a nossa matriz L, é a própria matriz L calculada, então não preciso fazer nada. E a nossa matriz U, por fim, vai ser a nossa matriz A, que é a matriz obtida ao final da decomposição LU. Então, esse algoritmo, tá? Essa implementação já implementa o algoritmo da decomposição LU. O que é que eu faço? Vou salvar, vou executar Ctrl L, tá? E agora eu já posso ir lá no console do Scilab, vou limpar aqui o console do Scilab, vou verificar agora a minha matriz A, certo? Do meu sistema, a matriz do exemplo que estava lá no slide, e vou calcular a decomposição LU dessa matriz A. Então, para isso, eu vou inserir, vou chamar a função decomposição LU e o resultado eu vou colocar nas matrizes LU. Então, LU vai ser igual a decomposição LU da matriz A. Ou seja, eu vou chamar a função que eu acabei de escrever. Então, a função retornou as duas matrizes, L, triangular inferior, e a matriz U, triangular superior. Para que eu verifique se realmente o algoritmo está correto, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço o produto L vezes U e ele tem que ser igual à matriz A. Então, testando, eu faço L vezes U e o que eu obtenho é, de fato, o produto L e U, de fato, é igual à matriz A. Certo? Então, vamos voltar lá
Vou limpar a tela novamente e vou voltar para o meu editor. Então, este algoritmo, ele implementa, essa função implementa o algoritmo da decomposição. Mas o que é que falta para implementar o algoritmo que resolve um sistema de equações lineares a partir da decomposição LU? Bem, falta a gente chamar os algoritmos triangular inferior e triangular superior para resolver o sistema. Então, eu vou criar uma nova função, vamos criar uma nova função do zero, que é a função que vai resolver o sistema de equações. Então, essa função ela vai retornar o vetor x, que é o vetor solução. Então, x vai ser igual ao nome da função, que vai ser, por exemplo, sistema LU, ou seja, essa função ela vai resolver um sistema de equações pelo método LU. A entrada dessa função serão as matrizes A e B do sistema de equações, ok? Ela vai retornar aqui o vetor x, que é o vetor solução do sistema AX igual a B. Bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular as matrizes L e U da decomposição de A. Então, L, U vai ser igual a, vou chamar a função decomposição LU de A. Então, chamei a função e agora eu já tenho as matrizes LU da decomposição. O que é que eu faço em seguida? Eu vou usar agora os algoritmos que já desenvolvi, que já escrevi, para resolver sistema triangular inferior e superior e aplicar aqui. Bom, esses algoritmos nós já desenvolvemos em sala de aula e aqui estão eles. Então, o algoritmo triangular inferior e o algoritmo triangular superior. Tá? Vou dar um Ctrl L para executar esses algoritmos aqui no Silab. Voltando aqui para a nossa função sistema LU, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, uma vez que eu tenho as matrizes LU, eu tenho agora que resolver primeiramente um sistema triangular superior. Então lembrem que eu tenho que calcular um Y, certo? Resolvendo um sistema triangular superior, aliás, triangular inferior, desculpe pessoal, triangular inferior, onde o sistema triangular inferior é um sistema onde a matriz A desse sistema é a própria matriz L, tá? L e a matriz B. Então, vou resolver o sistema triangular superior L, Y igual a B. Tá? Então, L, Y, que é a solução, igual a B. Então, dessa forma, eu vou obter o valor de Y, que é a minha variável intermediária, e em seguida eu vou obter finalmente a solução x resolvendo um sistema triangular superior, onde a minha matriz aqui, triangular superior, evidentemente vai ser a minha matriz U da decomposição, certo? E a matriz, digamos, B desse sistema triangular superior, ou seja, a matriz dos coeficientes independentes, vai ser o resultado y que eu obtive resolvendo o sistema triangular inferior anteriormente. Pronto, então está aqui escrito o algoritmo para uma função para encontrar a solução de um sistema AX igual a B utilizando decomposição LU. Para testar, a gente, Ctrl S, a gente executa esse arquivo para que o Silab carregue a função sistema LU, voltando aqui para o console, CLC. Então, aqui nós já temos a matriz A, certo? Inicial. Nós temos a matriz B, que é a matriz do sistema de equação AX igual a B, que nós queremos encontrar o X. Ok? Então, para isso, nós iremos chamar aqui a função desenvolvida anteriormente, que é a função sistema LU, ou seja, a função que vai resolver o sistema LU, o sistema de equações AX igual a B, usando o método LU. Então, x, que é a solução, vai ser igual a sistema LU, que é a função que acabamos de escrever, cujas entradas são a matriz A dos coeficientes e a matriz B dos termos independentes. Executando, nós temos que a solução desse sistema AX igual a B é
esse vetor coluna x. Para a gente fazer o teste se realmente esse x é a solução do sistema ax igual a b, o que é que a gente tem que fazer? Multiplicar a por x. E isso aqui tem que ser igual a b. Então, multiplicando a vezes x, que é a solução que nós obtivemos, tá? Só para testar. Então, tá aqui, de fato, pessoal, desculpem, ax igual a b, eu estava olhando, estava comparando ax igual a b com x, tá? Desculpem. Então, de fato, ax, certo? É esse vetor menos 1, 5, menos 3 e 25, que é exatamente igual a b. Bem, então, com isso, nós concluímos essa videoaula sobre decomposição LU e resolução de sistemas de equação usando decomposição LU, certo? Modificando o algoritmo da eliminação de Gauss, para que ele calcule a decomposição LU da matriz A, e em seguida escrevendo uma função chamada sistema LU, que recebe as matrizes A e B de um sistema AX igual a B, e retorna o vetor solução X, para isso utilizando a decomposição LU da matriz A, ok? E resolvendo os sistemas triangular inferior e triangular superior. Nós concluímos essa videoaula desejando um bom estudo para vocês e não esqueçam de resolver os exercícios propostos que estão lá no cigarro. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.